Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. O vício do sexo. O sexo tem sido de tal modo estigmatizado e difamado em toda a história do Ocidente que devemos provavelmente ter muito cuidado ao julgar o comportamento sexual de qualquer pessoa. No entanto, não há dúvida de que algumas pessoas se tornam tão preocupadas com o sexo que isso causa dificuldades na vida delas. Podemos chamar isso de vício sexual, mas devemos permanecer conscientes da perigosa tendência de julgarmos com rigor qualquer comportamento sexual que difira do nosso. Por outro lado, não há como escapar do fato de que a conduta sexual é uma questão importante, bem como um alvo para os moralistas. A sexualidade é um tema fascinante e extremamente complexo. No pequeno espaço que reservamos aqui ao vício sexual, vou fazer referência a duas formas de ser que parecem resultar nesse comportamento. Na primeira, existe uma condição física e emocional excessivamente estimulada, da qual a pessoa busca desesperadamente se libertar. Na segunda, existe um tipo quase oposto de existência, uma paisagem achatada com uma extrema necessidade de alguma forma de excitação. O sistema nervoso humano não consegue experimentar ao mesmo tempo a dor e o orgasmo. Como a dor, tanto física quanto emocional, está ausente no momento do clímax sexual, admite-se que quanto maior a quantidade do prazer, menor a dor. Estou mencionando isso por ter observado que muitas pessoas viciadas em sexo sentem muita dor. Frequentemente trata-se de uma dor física, particularmente nos homens. E notei que os homens com problemas crônicos de saúde ficam preocupados com o sexo com uma frequência desproporcional. O grande poeta Lord Byron, por exemplo, tinha o pé deformado e sentiu fortes dores durante toda sua curta vida. Segundo os padrões atuais, Byron seria definitivamente considerado viciado em sexo. O sexo também pode demonstrar ser um escape, tanto para a dor física quanto a emocional, não apenas no momento do orgasmo, como também em todos os estágios de busca e sedução. Com frequência, o viciado em sexo, na verdade, deseja e precisa de que gostem dele, mas, como se sente excluído dessa possibilidade, a alternativa é ser amado, pelo menos no sentido físico. O sexo proporciona uma espécie de tranquilidade para as pessoas que se tornam viciadas em sexo para escapar da dor. O sistema dessas pessoas está crônica e excessivamente estimulado. Na terminologia ayurvédica, Vata está gravemente desequilibrado. E o objetivo do sexo é mais amortecer o fogo interno do que despertá-lo. Uma segunda categoria de vício sexual resulta de uma espécie de subestimulação que culmina na depressão. É preciso escapar de alguma forma de uma existência aparentemente sem objetivo, e o sexo parece fornecer esse escape. Tive certa vez um conhecido que foi capaz de acabar com seu vício sexual quando isso ficou repentinamente claro para ele. Teve um desses momentos espirituais que, na minha opinião, são praticamente uma exigência para que alguém possa se libertar dos comportamentos de vício. Esse homem havia herdado dinheiro suficiente para poder dedicar todo o seu tempo à perseguição de mulheres. No entanto, tem casos que exigiam uma grande dose de engenhosidade, uma perseguição ardorosa e viagens transcontinentais.
Certo dia, ele estava em um barco das ilhas gregas, procurando uma determinada mulher, quando foi atingido por surpreendente realização. Pela primeira vez, ele compreendeu que não era realmente a mulher que ele queria, era a intensidade, o planejamento, o propósito que ela dava à vida dele. Na ausência do sexo e de tudo que o sexo necessariamente acarretava, ele realmente não fora capaz de encontrar nada mais para fazer. O sexo pode significar tudo, ou pode não significar nada. Talvez seja melhor que ele signifique algo intermediário. O vício da televisão. A televisão foi inventada na década de 1920 e 10 anos depois, a tecnologia do veículo estava plenamente desenvolvida. Há 50 anos, a televisão era capaz de fazer praticamente tudo o que faz hoje, mas a Segunda Guerra Mundial retardou sua distribuição ao público. Quando a televisão finalmente se tornou amplamente disponível no final da década de 1940 e início da de 1950, ela passou a ser imensamente popular. Tão logo os aparelhos de televisão começaram a surgir nos lares americanos, importantes mudanças começaram a ter lugar no estilo de vida de milhões de pessoas. Essas transformações continuaram e se aceleraram até o presente. Hoje em dia, milhões de americanos chegam a assistir à televisão 8 horas por dia, mas assistir à televisão realmente satisfaz os critérios de diagnóstico do comportamento de vício? Um grande número de indícios demonstram que sim. Vimos, por exemplo, que a presença de sintomas de privação é uma das características que definem o vício, e a televisão causa claramente esses sintomas. Foram realizadas 2 pesquisas, nas quais algumas famílias receberam várias centenas de dólares por mês para não assistir à televisão. Mas ambas as pesquisas tiveram que ser encerradas prematuramente, porque as pessoas que participavam da pesquisa simplesmente não conseguiram suportar a privação. Outra pesquisa indica que, à semelhança do que ocorre com a heroína, os sintomas de privação, no caso das pessoas que costumam assistir intensamente à televisão, são extremamente graves depois de 5 a 7 dias. Os sintomas incluem sentimentos de agressão, ansiedade, depressão e dificuldade em lidar com um tempo livre recém-disponível. As pessoas que conseguiram afastar os olhos da tela durante 1 semana começaram a se sentir à vontade em seu novo estilo de vida. Outro indicador do comportamento de vício é a sensação de culpa que o acompanha e que, de algum modo, parece mais alimentar o vício em vez de reprimi-lo. Em um estudo realizado sobre atividades de lazer, a televisão foi a única que evocava sentimentos de culpa. No caso das outras atividades de lazer, quanto mais elas eram empreendidas, mais prazer elas geravam, mas a televisão produzia a culpa em vez do prazer. Muitos outros paralelos podem ser feitos entre o hábito de assistir à televisão e outros vícios. Como o vício de fumar, ele prevalece especialmente entre os pobres. À semelhança da heroína e de outros narcóticos, ele oferece um mundo de fantasia que com o tempo pode se tornar uma espécie de realidade alternativa para a pessoa que assiste à televisão. E como todos os vícios, ele deriva da ausência do prazer, da alegria e da satisfação genuínos em outras áreas da vida. Por que as pessoas assistem à televisão durante tantas horas por dia? Pesquisas realizadas entre pessoas que assistem habitualmente à televisão produziram 4 motivações básicas: o desejo de escapar ao tédio da vida cotidiana, o desejo de ter algo sobre o que falar com as outras pessoas, o prazer de ver pessoas e eventos na tela com os quais possam comparar suas experiências pessoais, e permanecer em contato com as notícias e acontecimentos mundiais. Com a possível exceção da última,
Cada uma dessas razões para assistir à televisão está claramente relacionada com a solidão e as privações da vida real do viciado em televisão. Quando nossa vida encerra uma verdadeira beleza e aventura, não existe a necessidade de a dramatizarmos comparando-nos com personagens de comédias ou novelas. Mas quando só existe o tédio na nossa rotina diária, as aventuras pré-fabricadas de personagens banais fornecem uma alternativa. Um eminente psicanalista definiu o tédio como o desejo do desejo. Ficamos entediados quando sabemos que queremos alguma coisa, mas não sabemos exatamente o que. Em vez de procurar uma resposta entre os programas de televisão, deveríamos aprender a reconhecer nossas verdadeiras necessidades e descobrir maneiras de satisfazê-las nas coisas que fazemos todos os dias. Isso não requer grandes somas de dinheiro, uma grande inteligência ou um talento extraordinário. Todo mundo tem a habilidade de criar um prazer genuíno em sua vida. Todos nós fizemos isso quando éramos crianças, e embora possamos nos ter afastado desse prazer durante muitos anos, o poder de criar a alegria sempre permanece conosco, esperando para ser redescoberto e explorado. Uma das coisas interessantes a respeito da televisão é a maneira pela qual ela torna as coisas menores. Quase tudo o que aparece na tela geralmente é sempre menor do que no mundo real. Em um certo sentido, isso é verdadeiro com relação a todos os comportamentos de vício. Eles diminuem nossa experiência do mundo. Os vícios exigem tempo, dinheiro, energia intelectual e até o amor que poderia e deveria encontrar muitas outras formas de expressão. Nos capítulos restantes deste livro, vamos examinar algumas técnicas ayurvédicas destinadas a expandir sua habilidade de participar plenamente do mundo e experimentar a alegria do seu espírito individual. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.